Oi pessoal, eu sou a Ana Mariana do Profissão Leitora e no vídeo de hoje eu trouxe mais uma vez o meu sobrinho para falar um pouquinho de literatura infantil. Na realidade, hoje a gente já não vai mais falar de literatura infantil, a gente vai falar de Edgar Allan Poe. Isso mesmo, eu decidi, nessa vinda para ele agora, nessas férias, eu decidi apresentar Edgar Allan Poe para ele. Ele ainda não conhecia e por que não? Na realidade eu aproveitei um gancho que eu tinha visto no site da Ana Costa, né, que é um desafio que ela fez, chama 12 meses de Poe. Eu estou participando desse desafio. O desafio consiste em cada mês do ano a gente ler um conto do Edgar Allan Poe. O conto desse mês é o Metzengerstein. Só que não foi esse que nós lemos. Na realidade eu estou lendo esse, mas não é sobre esse que ele vai falar. Ele vai falar sobre O Poço e o Pêndulo. O Poço e o Pêndulo, para quem não conhece, é um conto que foi escrito em 1842, foi a primeira publicação dele. Existem várias adaptações, tanto literárias quanto cinematográficas e desenhos também. A gente vê bastante animação por aí contando um pouquinho desse tema. Então, antes de mais nada, nesse vídeo vocês podem ter algum spoiler, tá? Porque é um conto já muito antigo e provavelmente você já viu algo sobre esse conto, às vezes até sem nem saber, por aí, em algum lugar. Então, o livro sobre o qual nós vamos falar é esse aqui, ó. É uma adaptação, ele não leu o conto original, digamos assim. Porém, eu comparei esse livro aqui com outros livros que eu tenho em casa, tanto no original, em inglês, quanto outro que eu tenho na tradução em português. E o conto tá certinho, a diferença é que é um conto mais voltado para crianças, né? Então ele tem algumas palavras que são um pouco diferentes do nosso vocabulário no geral, elas estão lá explicando o que é a palavra no finalzinho do livro. Então tem alguns detalhezinhos, mas tá uma adaptação bacana, não tá nada fora do que o que a gente conhece. E no final do livro, a gente tem, no final do conto, na realidade, né? Aí a gente tem um apêndice explicando um pouquinho sobre a Inquisição Espanhola. E é bem interessante para a criança já conhecer um pouquinho sobre o que foi a Inquisição, né? E para terminar ainda, a gente tem um pouquinho da história do Edgar Allan Poe. Então no finalzinho, não sei se dá para ver direito, não sei como é que tá o foco da câmera. No finalzinho a gente tem um pouquinho da história do Edgar Allan Poe. E o que eu falo quanto às notas de rodapé, a gente tem várias notinhas aqui com algumas explicações sobre algumas palavras que talvez sejam um pouquinho diferentes para as crianças, tá? Então a partir de agora é com ele. Ele que vai falar o que ele achou da história, o que a história fala. Bora, agora é contigo. Bom, pessoal, eu achei a história muito legal mesmo. Ela é de suspense. Ela conta sobre um cara que cometeu um crime. É mistério, não fala no livro, é mistério, crime. E ele foi pagar pelo que ele fez. Quando ele foi, ele passou por várias torturas, passou fome, passou sede e quase que ele morre com uma lâmina no peito ou morre queimado. Tem várias aventuras nesse livro, eu achei interessante, sim. Só uma coisa, no último capítulo eu achei bem interessante. E também é baseado em fatos reais. O que você achou interessante no último capítulo? Fala sobre a Inquisição espanhola. E também, no finalzinho, ele é liberto porque os que estavam torturando ele não deviam ser eles, porque eram os inimigos e não quem devia mesmo fazer ele pagar pelos crimes. Isso que eu achei interessante. E você entendeu a história direitinho? Sim. Tá, como aqui eu já falei que a gente pode ter spoiler porque é um conto já muito antigo, o que você achou do final da história? Bom, pra mim foi uma surpresa, porque eu achei mesmo que ele ia morrer. Você achou que ele ia morrer até o final da história? Eu achei. E o que aconteceu no final da história? Ele não morre, então? Não. Ele tava quase morrendo porque tinha um poço no meio da sala dele, ele é preso numa cela. Aí, a última tortura dele, que é uma mais dolorosa, tinha umas pinturas meio desbotadas na parede. E elas começam a queimar, elas viram, como diz ele, diabos. Aí ela começa a queimar e vai apertando. Ele desce no poço, porque essa era a primeira tentativa dele morrer. Porque no final do poço tem a morte dele. E quando ele estava quase morrendo, um general puxou a mão dele do poço e parou tudo e falou: você não devia ser morto por eles, a Inquisição acabou e tudo mais. Aí explicou toda a história da Inquisição, qual ano.
interessante. Certo, e o que você entendeu da Inquisição Espanhola? Que, assim, vários países estavam em guerra. Os franceses, no conto, os franceses invadiram o lugar lá, que não fala muito bem qual o país dele. Invadiu lá e eles estavam meio que se disfarçando para eliminar o povo de lá. O que eu entendi sobre essas inquisições é que guerra por nada. Guerra por nada. Tá certo. E no geral, você gostou da história? Claro. Ela te deixou um pouco assustado, apreensivo? Não. Como é que foi? Teve alguma sensação assim durante a leitura? Suspense. E você acha que esse livro aqui, nessa adaptação que você leu, você acha que qualquer criança pode ler ou você acha que tem uma faixa etária específica para as crianças lerem? Qualquer criança pode ler. Qualquer criança, essa adaptação aqui, qualquer criança pode ler então? Não tem problema de idade? Não. Tá, bacana. Então essa foi a segunda incursão do rapaz no mundo de Edgar Allan Poe. Porque um dia antes acabou a energia aqui em casa, né? E aí você começa a pensar, porque ficou, sei lá, umas 4, 5 horas sem energia, teve uma chuva fortíssima aqui, acabou a energia do bairro inteiro. E aí, me deu aquele momento de vou ler O Corvo pro rapaz. Então eu peguei O Corvo e eu aproveitei que eu tô com essa edição aqui linda da editora Império. Eu já falei sobre essa edição, eu vou deixar aqui nos cards o vídeo onde eu falei sobre essa edição. Então eu peguei ela e li a tradução, e li O Corvo na tradução do Machado de Assis para ele. Então imagina, tava tudo escuro, a gente tava à luz de velas, né? Luz de velas e lanterna, porque já tinha acabado a bateria de celular, tinha acabado tudo. E aí eu decidi ler O Corvo. E aí eu quero saber o que ele achou do Corvo. A gente não vai falar sobre a história do poema, mas eu queria saber um pouquinho do que ele achou, qual a sensação que ele teve ouvindo a história do Corvo. Assim, eu tava imaginando tudo, porque quando eu leio um livro, eu imagino na minha cabeça as imagens, como eu fiz com o Poço e o Pêndulo. Então, assim, O Corvo, ele me trouxe bastante suspense também, principalmente porque palavras de poema mesmo, cria um suspense assim. Como assim a palavra de poema? As rimas, você quer dizer? E você entendeu a história? Sim. No geral, o que você entendeu da história, assim? Que um menino namorava uma menina e o corvo veio trazer notícias ruins pra ele. Entendeu? E foi meio assustador, assim, ler à noite, no escuro, ou qualquer horário você sentia a mesma coisa? Não foi não. Porque é só um pássaro que traz notícia ruim. Então é isso, gente. Foi a primeira incursão do rapaz, né, ao mundo de Edgar Allan Poe. A primeira vez que eu li Edgar Allan Poe, eu era mais nova que ele. Eu tinha 9 anos e pouquinho. Ele tá com quase 11 anos, né? Então, eu não era muito normal. Enfim, eu li Machado de Assis também aos 9, né? Então, é um começo. Eu espero que seja um começo para ele. Também vá para esse mundo, porque eu sou apaixonada por Edgar Allan Poe. E talvez para vocês que tenham filhos ou sobrinhos aí, talvez seja um começo para eles começarem a conhecer esses outros autores, essas adaptações, tá? Porque através dessa adaptação pode criar curiosidade dele conhecer a obra no original. E é desse jeito que a gente vai ganhando as crianças, de pouquinho em pouquinho, mostrando o autor de pouquinho em pouquinho, até a hora que ele realmente se apaixona tanto pela leitura quanto pelo autor e vai atrás disso daí. E é isso aí. Obrigadão, pessoal, para quem acompanhou o vídeo até aqui. Não se esqueça de dar um joinha se gostou do vídeo, se inscreve no canal, compartilha nas redes sociais e até mais. Tchauzinho! Tchau, pessoal. Só me explica uma coisa, no dia que eu li O Corvo pra você, você acordou à noite chorando, deu medinho, foi? Silêncio!